Olá, boa noite! Para você que está assistindo essa live gravada, hoje eu vou falar sobre como ser chique, elegante, com tons neutros. Como é que a gente pode montar looks sofisticados usando essa paleta de cores. Olá, boa noite! Deixa eu fixar aqui o nosso tema de hoje. Consultoria de imagem e estilo. Vamos falar sobre tons neutros nos looks. Tons neutros. Deixa eu tentar fixar aqui o comentário. Oi, vamos lá, boa noite, sejam muito bem-vindas à Maratona de Lives Estilo 1919, toda segunda, quarta e sexta-feira às 19h19, trazendo um tema diferente para vocês sobre moda, imagem e estilo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Val Túlio, consultora de imagem e estilo, e eu ajudo mulheres a multiplicarem o seu guarda-roupa com as peças que vocês já têm dentro de casa, sem precisar gastar nem mais R$1 comprando mais e mais peças novas e ficando sempre bem vestida e elegante para qualquer situação, tá joia? E hoje, devido também a muitos pedidos que eu gosto de trazer aqui os temas que vocês me pedem, separei aqui alguns looks para vocês, pra gente mostrar, pra gente falar sobre como ser chique usando tons neutros. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Separei alguns looks aqui para vocês. Deixa eu separar aqui para... Vamos falar sobre como ser chique usando neutros. Essa paleta de cores, né, que é maravilhosa, que naturalmente a gente tem uma facilidade maior para montar looks, porém a gente tem que tomar um cuidado para não ficar aquela coisa tão óbvia, né? Às vezes até um pouco sem graça, um pouco sem sal. Então é legal, é bacana ter esse conhecimento. Algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês, para dar uma bossa ali no look, para dar um up, né? Quando a gente quer vestir os tons neutros. De fato, é chique, sim, mas a gente sempre consegue dar uma pitadinha ali de alguma coisa. E eu separei aqui alguns looks para mostrar para vocês e queria já começar a falar que, aliás, bacana, obrigada aqui pelos coraçõezinhos que eu tô vendo. Gente, quanto mais coraçõezinhos aqui vocês me ajudarem a clicar, mais o Instagram comunica para as outras pessoas que a gente tá com a nossa live ao vivo, dando a possibilidade de outras pessoas também participarem com a gente, trazendo dúvidas, críticas, sugestões, tá? As dúvidas que vocês tiverem podem escrevendo aqui abaixo e logo depois que eu passar os looks para vocês, eu vou tentando, na medida do possível, tentar responder todo mundo, tá joia? E para abrir aqui, falando um ponto sobre os neutros, quando a gente fala o branco e o preto, né? Porque o branco e o preto são neutros. A gente vai ouvir algumas coisas por aí. Mas antes, queria falar para vocês, o branco. Por que do branco? O branco, ele reflete, né? Ele ilumina, acaba refletindo todas as cores, por isso do branco. Enquanto o preto é a absorção de todas as cores, ele não reflete as cores, então seria a ausência, tá? Então isso do branco e do preto. E até aí, tonalidades de cinzas, as nuances do cinza. Então todas as cores com um pouco do cinza, do acinzentado, entrando nessa gama de cinzas de tonalidades mais claras, elas também caem nos neutros. Com essa mistura, vamos dizer assim, dessa escala de cores de cinzas. Outro ponto, o preto, quando a gente fala, mas o branco e o preto combina com tudo. Cuidado! Pensa aqui comigo, num look totalmente, num tom pastel, totalmente clarinho, numa gama, nessa suavidade, né, de cores. E aí eu falo, eu vou colocar um sapato neutro. Vale colocar um preto? O preto é neutro. O preto vai pesar, né? Então, assim, tomar cuidado. Não é só porque é preto que combina com tudo. Não é só porque é branco que combina com tudo. Parece sim, né? Parece porque acaba sendo muito óbvio. Mas se a gente parar pra pensar com cuidado, naturalmente o preto pesaria num look desse. Então, não é porque seria um neutro que iria ficar bom num look desse também.
Então, caberia muito mais uma tonalidade mais clara em termos de harmonia, né, de um visual mais harmonioso do que simplesmente pensar de uma maneira óbvia, porque o preto seria um neutro, então naturalmente o preto se encaixaria num look desse, que seria um tom pastel extremamente suave, extremamente romântico, algo bem nessa paleta. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então vocês vão ouvir essas divergências, esses pontos diferentes de opinião. Ah, porque o preto e o branco são neutros por conta disso, de fato, porque um reflete a luminosidade, o outro absorve, né? Absorve as cores, tudo isso. Mas o porquê não, que muita gente não usa, ah não, mas o preto também não é tão neutro assim, porque se a gente colocar num look dessa forma, não necessariamente ele vai ficar bom. Ele não necessariamente vai ficar harmonioso, vai destoar. De fato, vai pesar. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado no contexto onde a gente quer jogar determinadas cores. Não é só porque é neutro que vai combinar com tudo. Mas aqui eu vou trazer looks para vocês diferentes, porém sim, nessa escala de branco, preto, cinzas, e os marrons e beges entram também nessa nuance, porque como eu falei, dentro da paleta de cores, as cores que levam escalas de cinzas, mais que vão clareando mais, então onde entra também marrons e beges, tá ali nessa paleta desses neutros. Então eu escolhi aqui looks especificamente nessas cores para mostrar para vocês como é que a gente pode dar um toque e mostrar esse ar sofisticado, elegante, usando cores neutras. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Começar aqui na ordem que eu separei para vocês para explicar. Aqui, o primeiro look que eu queria mostrar para vocês. A gente tem esses tons terrosos, quase um off-white, um caqui, um amarronzado nessa paleta. Porém, ali no pé, a gente tem um animal print, onde dá um up no look. Percebam que o animal print, ele também tá nessa gama. Embora tenha estampa, tá? Aqui eu não falei que tem que ser liso. Eu estou falando numa paleta de tons neutros. Então, não necessariamente você não pode usar estampa, mas a estampa que eu joguei aqui, que eu coloquei no look aqui pra mostrar pra vocês, que eu escolhi pra mostrar pra vocês, é uma estampa de animal print, onde ela tem como características as cores neutras, que é o caramelo, marrom, preto. Então, nessa mesma gama de paleta, só que com uma estampa. Então, a gente tem o detalhe do cinto, a gente vê que tem uma pontinha ali do cinto caindo, e a mistura de texturas. Quando eu falo mistura de texturas, o que é, Val? É a mistura de tecidos. Então, não necessariamente a gente tem o mesmo tecido nas duas peças de roupa. A gente tem um tricô, uma malha em cima, né? Um tipo de fibra diferente, que tem um toque diferente, mais soft, mais macio. E a gente tem uma calça de um tecido plano, aparentemente de um algodão, de um linho, enfim, num outro tecido, numa fibra diferente, mais lisa, né? Sem esse toque do tricô. E nos pés, o animal print, que carrega as mesmas cores neutras do look, porém com uma estampa que dá completamente um up, uma atualizada, uma modernidade no look. Aquele charme no visual por conta do calçado. Percebe? Naturalmente o nosso olhar faz isso aqui, ó, vum, né? Naturalmente a gente percebe ali o sapato. Isso poderia ser, de repente, numa bolsa animal print. Ela poderia estar com um Scarpa nude, né? Então às vezes fala, ai, nossa, mas eu preciso comprar um sapato animal print. Não, de jeito nenhum. Às vezes dentro do seu guarda-roupa você tem uma bolsa animal print. Também funciona, né? E também quem não gosta de animal print tá tudo certo, tá? Aqui eu tô só trazendo possibilidades pra mostrar pra vocês. Naturalmente, umas pessoas vão gostar, outras não. Enfim, gosto não se discute, mas o que eu procuro trazer aqui pra vocês são informações que cada um consegue ir adaptando sempre dentro do que tem, tá, gente? A ideia é sempre fazer vocês multiplicarem o que vocês já terem. Não comprar, não sair comprando mais peças para entulhar mais ainda o guarda-roupa, não saber como usar, tá? Então isso não mais, por favor. Vamos lá. Aqui também num outro visual, num look quase que monocromático, né? Então a gente tem o Scarpa nude, então bico fino, salto fino, gente, é o melhor tipo de sapato para quem quer alongar a silhueta. É o Scarpa nude. Lembrando que cada um tem o seu tom de nude, o seu tom de pele. Se a gente pegar um nude que não é o nosso, né? Eu tenho um, você tem outro, ela tem outro e tal.
vai acabar entrando como uma segunda cor. Como se a gente estivesse colocando um sapato verde, uma outra cor, que não é a nossa. Então não faz o mesmo efeito. O nude, ele vem do nu, né? Então, ou seja, do parecer transparente, parecer que a gente não tá vestindo nada. Então dá essa continuidade no sapato, no peito do pé, ali alongando com as pernas. Aqui a ideia é o maxi colete, ou seja, uma sobreposição de peças. Aqui ela tá usando uma terceira peça. A terceira peça, ela traz muita informação no look. Embora esteja na mesma paleta de cores, na mesma tonalidade, na mesma nuance desses tons neutros, dos tons pastel. Gente, é tons pastel mesmo, tá? Não é tons pastéis, tá? É tons pastel. Então, é essa gama dessa nuance, né? Desses neutros, porém com uma terceira peça, onde a gente traz uma informação, até a bolsa tá no claro, tá tudo, né? Então, um look monocromático, onde todas as peças estão ali alinhadas, porém, a terceira peça, mesmo sendo na mesma gama de cores, ela traz uma informação a mais pro look, porque ela tá fazendo uma sobreposição. Então, não é porque a gente tá com tons claros, tons neutros ou monocromático que vai ficar uma coisa insossa. Não, tem sim, traz muita elegância, muita sofisticação também, e o que permite a gente não ficar vulnerável. Para quem tem um pouco mais de medo de misturar estampas, misturar cores, então isso é uma brincadeira, né? Então assim, é bacana, pode sim ser feito, mas você sempre pode dar um quê a mais para sofisticar, para deixar o look mais elegante, trazendo mais informações. Para quem não viu ainda, aproveitando aqui esse gancho, hoje foi aberta a Semana do Estilo, foi liberada a aula 1 hoje, às 9 horas da manhã. Para quem se inscreveu, gente, lembrando que essa Semana do Estilo, ela é 100% online, 100% gratuita. Algumas pessoas estavam com dúvidas, Val, mas que não sabiam ainda, que não me conheciam tanto ainda, mas com dúvidas das lives. As lives são aqui, toda segunda, quarta e sexta-feira, gente, direto, sempre. Então, às 19h19. Então, a gente tá na Semana do Estilo, mas as lives permanecem, tá? Agora, a Semana do Estilo é esta semana, começou hoje, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Para quem tava inscrita, recebeu o link por e-mail, tem o link no meu canal do Telegram, o link nos stories também. E para quem ainda não se inscreveu, corre que dá tempo, tá? Mas essas aulas vocês conseguem assistir, vocês vão receber o link por e-mail, ou quem tá nos grupos de WhatsApp e Telegram, aonde eu vou falar, gente, também aula sobre cores e aula sobre biotipo, aula sobre imagem, o que a imagem comunica. Então tá com um repertório muito rico que eu fiz especialmente para vocês, com tudo que vocês me perguntam, e é uma semana totalmente 100% online e gratuita. Só que essas aulas, elas são só essa semana que vocês vão receber por e-mail. Elas não ficam gravadas, né? Então assim, quem perdeu, perdeu, né? Então assim, e eu aconselho, recomendo fortemente que vocês assistam na ordem, porque na quarta-feira vai ser liberada a aula 2. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula 1, que foi liberada hoje às 9 horas, tá bom? Assim vocês conseguem aproveitar melhor essa sequência de conteúdos, tá joia? Então, voltando aqui, tô falando isso para vocês não perderem o conteúdo, porque tem muita coisa lá nessas aulas que eu fiz para vocês, tá joia? Aqui também, numa gama de neutros, porém com um leve xadrez, um quadriculado, bem sutil, de uma maneira bem delicada. Olha o detalhe, um broche, tá aqui, gente, aqui é um broche da Chanel. Não precisa ser broche da Chanel, não é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Esse look eu peguei pela cor da bolsa, por ser uma caixa réu, com broche sim, independente de qualquer marca, qualquer coisa, é um adereço, tá? Antes de qualquer marca, é um adereço, é um acessório que incrementa o look. O broche a gente pode usar para prender um lenço, a gente pode colocar na lapela de uma jaqueta, a gente pode colocar num tricô, a gente pode colocar de diversas formas. A calça, porque tá nas nuances dessa paleta de neutros, tá? E o sapato também. A rasteirinha também. Então isso que é bacana. Então olha só, você tem a textura, né, tipo um cachemir, você tem a estampa da calça, mas é uma estampa também neutra. E a bolsa também numa tonalidade neutro terroso. Então tudo isso acompanha essa gama e não necessariamente tá tudo na mesma cor, tudo liso. A gente tem a mistura de texturas e a estampa também numa tonalidade neutra.
Aqui, num clássico preto e branco. Num clássico preto e branco. Porém, a gente tem um look de base totalmente all white, que a gente chama, né? Totalmente branco como base. Um blazer preto e no sapato um tênis preto. Então isso que é o bacana de fazer a composição, porque é uma roupa, é um look que você pode jogar o tênis e você vai bater perna numa viagem ou no seu trabalho, se o seu trabalho permite um look mais casual, um look mais informal. Então super funciona, você tá chique, você tá elegante, mas é um elegante contemporâneo, despojado, porque você ao mesmo tempo você jogou o tênis, mas você tem o clássico do blazer, que é uma peça extremamente estruturada e clássica. Então você traz essa brincadeira, onde a gente brinca com o elegante, o clássico contemporâneo, né? A gente pega peças extremamente clássicas e você edita essa peça pro momento atual, deixando esse look atualizado. A partir do momento que ela fala, nossa, sei lá, entrou no carro, eu vou sair pra jantar. Troca o tênis, coloca um escarpão, coloca uma sandália, pronto, acabou, né? Então assim, né, uma carteira diferente, uma bolsa menor, acabou, você tá pronta. Então essa brincadeira de você conseguir, principalmente hoje em dia, né, gente? Então assim, com trânsito, com uma série de coisas, a vida voltando ao normal, às vezes você sai de um ambiente, você vai para outro, sai de um escritório, vai para um happy hour. Se você tem a possibilidade, se você tá de carro ou se você consegue deixar alguma coisa no escritório, por exemplo, são detalhes, você não precisa sair, levar uma mala de roupa para se trocar completamente. Você muda com poucos acessórios, às vezes mudando um sapato. Então, tudo isso, a maquiagem e tal, um brinco, você muda completamente sem precisar trocar o look inteiro. Isso é muito válido, principalmente cada vez mais, né? Aqui, por que eu trouxe esse look? Justamente por causa do listrado. O listrado preto e branco. De novo, a gente cai numa estampa clássica, em tons neutros, uma estampa clássica no PB. Então, um listrado no preto e branco, com a calça preta, uma sapatilha preta e um casaco no caramelo. Então, geralmente, as pessoas nem pensariam muito em jogar um casaco caramelo. Iam naturalmente, automaticamente pro preto. Isso eu falo porque eu ouço isso quase que todos os dias de muitas clientes minhas, muitas alunas. É natural, às vezes a gente acaba não conseguindo olhar mesmo de fora de uma outra maneira, que não seja tão aquela óbvia, que tá muito nos nossos olhos. E isso é natural, é normal, porque o nosso olhar fica muito viciado dentro do nosso guarda-roupa. Quando a gente usa uma combinação de peças que a gente usou uma vez e que funcionou, a gente automaticamente veste da mesma forma. Sempre. Então, aquela saia com aquela blusa, sempre. Aquela calça com aquela blusa, sempre. Aquela calça com aquele sapato, geralmente, sempre. Então, a gente vai sempre nas mesmas combinações, porque a gente vestiu uma vez, funcionou, e a gente acaba indo no automático, ou até com medo de não ficar tão vulnerável, insegura, falta de confiança, de como combinar, e às vezes não dá certo. Então, pra que arriscar se já usou e já funcionou, né? Então acaba que a gente sai sempre com a mesma cara, sempre parecendo que só tem as mesmas roupas, e o guarda-roupa caindo, despencando de peças, com etiqueta, com coisas que nunca usou. Aí o que acontece? A gente acaba sempre de novo achando que não tem roupa suficiente, vai lá e faz o quê? Compra mais de novo. E aí quando volta para casa, não sabe como usar, não sabe como combinar. E vira um ciclo vicioso. São as compras por impulso. Porque a gente não se dá o direito de o aprendizado, e muitas vezes na falta de tempo, na correria, tudo isso, de parar e olhar, fazer um estudo, um autoconhecimento. O que eu quero para minha vida, que imagem que eu quero passar, qual é o formato do meu corpo, quais peças me valorizam, quais estampas me valorizam, quais cores me valorizam. Qual tipo de modelagem? Aonde eu devo usar um volume um pouco maior? Aonde eu devo evitar volume? Aonde eu devo colocar estampa? Aonde eu devo evitar? Aonde eu não devo? Em que parte do corpo eu não devo usar estampa? Que eu não devo usar babado? Ou devo? Isso é de extrema importância. A gente vive no automático, isso passa batido. Quando a gente vê, gente, a imagem, a primeira impressão é a que fica.
Uma imagem errada, a gente não tem oportunidade, na maioria das vezes, de desfazer essa imagem. E a gente sai tão no automático todo dia, a gente não presta atenção na importância que tem a responsabilidade que cada uma carrega a partir do momento que você coloca o nariz na rua. A partir do momento que você está, ou você vai abrir portas para você, ou você vai fechar portas para você. A partir do momento da sua imagem. Eu não tô falando de julgamento, gente, mas assim, nós somos seres visuais. A gente demora até 6 segundos para o nosso cérebro imaginar, captar a imagem daquilo que a gente está vendo. Isso pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser sobre um prato, às vezes num restaurante que a gente olha, ao mesmo tempo que a gente olha, a gente fala, nossa, que delícia, vontade de comer. Ou a gente pode olhar e falar, nossa, não quero comer isso de jeito nenhum. É a mesma ideia, tá? É o visual. Então, isso é muito importante. A gente só pode imaginar o que a gente quer ser, o direito de se tornar quem quiser ser, a pessoa que você quiser ser, só depende de você. Né? Então, assim, ninguém vai bater na sua porta, seja num momento de trabalho, numa situação profissional, numa situação pessoal. Isso muda a vida, tá? E isso em todos os sentidos. Até de você ser rápida para você se arrumar no dia a dia. Você economiza, vale muito para sua vida financeira. Você deixa de gastar, você deixa de comprar por impulso. Quando você aprende a usar melhor as suas peças, elas vivem mais dentro do seu guarda-roupa. E naturalmente, elas o quê? Se pagam mais. Quanto mais tempo você usa uma peça, mais barata ela se torna. De nada adianta você comprar uma peça, sei lá, de R$50 e você nunca usar na vida, vai ser a peça mais cara que você comprou no seu guarda-roupa. Ou se você comprar uma peça de R$1.000, sei lá, independente de valores, gente, sem julgamento, o que é caro para um é barato para outro e vice-versa, tá? Só tô chutando valores aqui e de repente você usa pra caramba, essa peça super se pagou. Então percebe, eu até brinco, eu falo assim, a mesma coisa que você comprar um pão de queijo e você pagar R$10 e você fala, nossa, tá duro pra caramba, mas eu paguei R$10, vou comer mesmo assim. É a mesma situação, sabe? Então a gente precisa prestar muita atenção no momento que a gente acaba se dispondo a comprar algo novo. Então isso tem muita diferença. Isso sem contar para o meio ambiente, mundo mais sustentável, uma série de outras coisas, tá? Aqui um jeans, uma blusa preta. Olha a informação, tá com um trench coat, então, ou seja, uma peça extremamente clássica que existe há muitos anos e permanece no nosso guarda-roupa. Então, uma peça extremamente atemporal, clássica, né? Que isso vai passando de geração em geração, não é peça de modinha. E um sapato bicolor, também extremamente clássico. A graça do look, a sofisticação com peças neutras, peças clássicas, peças básicas, porém peças muito bem escolhidas, peças que valorizam, né, e que transmitem uma imagem que você quer passar, uma imagem correta. Se essa é a imagem que você quer passar, logicamente. Lembrando que cada uma tem o seu estilo, tem a sua individualidade, a sua personalidade, e tá tudo certo com isso, tá? Aqui também gosto muito, a gente entra numa gama aqui de cinzas, novamente com a terceira peça, num detalhe de uma textura linda dessa terceira peça, que ele vem quase como uma renda, na mesma nuance da calça que ela tá usando, né? Numa clochard de cintura alta, como eu já falei aqui, só que é uma clochard num modelo pantacur. Então lembrando que o pantacur ele bate ali na batata da perna, né? Na metade ali da batata da perna. Olha lá, gente, um escarpin nude de bico fino que super ajuda a alongar a silhueta. E olha como a peça valoriza ela. A terceira peça, sempre lembrando, gente, a terceira peça, quando colocada dessa forma, sobreposta, com os botões abertos, isso poderia ser um colete, um maxi colete, um cardigan, um kimono, poderia ser vários tipos de peça. Aberto, quando ele forma essas duas linhas aqui na vertical, ele alonga a nossa silhueta. Então, uma camisa aberta, uma jaqueta aberta, um casaco, um blazer aberto, com as duas, né? Exatamente, por estar aberto com essas duas linhas verticais aqui, percebe? Ele forma justamente, o nosso olhar faz isso aqui, ó. Então, a gente alonga, a gente tem essa visão das duas linhas como se fossem duas linhas verticais. Logo, alonga a nossa silhueta.
tá? Percebe? Então isso dá o mesmo efeito de um colar longo, essas peças mais abertas, um mecharpe, um cachecol com as duas pontas na frente caídas. Então tudo isso proporciona a nossa visão fazer essa linha vertical, esse movimento aqui. Então naturalmente a gente cresce, tá joia? Aqui também uma sobreposição, olha lá, com a calça jogger, que inclusive eu fiz uma live aqui falando sobre esse estilo de calça. Olha que bacana, ela tem o punho, ela fica mais fofinha, né, ali na batata da perna. Olha que bacana, ela jogou com um escarpão nude nos pés também, que tem o mesmo efeito de alongar a silhueta. Um ar com quase que ali um high-low entre o escarpão e a calça, porque é uma calça com uma pegada esportiva, com esse punho mais largo, e um escarpão de bico fino, salto fino, que traz esse ar mais sofisticado. Então a gente mistura esse ar mais sofisticado, mais clássico do escarpão, com a calça jogger, que tem esse ar, esse estilo mais esportivo. Em cima ela brinca com uma sobreposição com a outra camisa. Aliás, a gente não consegue nem definir muito bem aqui se é aquela mistura que já vem costurada, as duas peças, mas a ideia de qualquer forma é essa brincadeira, essa sobreposição. Mesmo que não seja de verdade, mas traz essa ideia de uma sobreposição, tá? Então deixa esse ar mais cool, mais jovem, mais divertido, nessa mesma gama dessa paleta de neutros. Esse que eu gosto bastante, olha lá, falando pra vocês do maxi colete. Então, numa blusa branca, uma calça jeans, uma sandália de tiras finas e o maxi colete preto. Então, a gente tem essa mesma linha dos neutros, o maxi colete trazendo as duas pontas, né? Ele totalmente aberto, onde traz essas duas linhas aqui na vertical também, aonde a gente dá esse efeito de alongar a silhueta. Aqui com uma mulher mais madura, por exemplo, também muito sofisticada, com uma camisa, uma calça, aparentemente uma calça de linho, uma calça mais de alfaiataria. E o lenço, gente, um lenço dá muito o tom, né, o toque do look, da sofisticação, da elegância, e é um acessório que a gente pode brincar bastante em termos de cores. Aqui tá na mesma gama da paleta de tonalidades, mas a gente poderia brincar com qualquer cor dentro de um look nessa paleta de neutros. Poderia jogar um tom mais avermelhado, um tom mais rosado, mais alaranjado, mais azulado, mais pro verde, ou até mesmo um lenço animal print. Então, funciona bastante. Acaba ficando chique, sofisticado, elegante e traz uma bossa. É diferente, traz uma harmonia, um quê a mais, né? Então, imagina aqui esse look sem o lenço, por exemplo, só com a camisa e a calça. E com o lenço. Como dá uma sofisticação a mais no look, né? Maxi colete, Cíntia querida, maxi colete para baixinhas não rola, né? Cíntia, o maxi colete para baixinhas vai achatar ainda mais. Então, o que acontece? Para baixinhas, o ideal é colocar um colete ali, se quiser um pouquinho mais longo, ali mais ou menos na altura do quadril, metade da coxa. Aí funciona melhor, tá bom? Isso, elegância com leite. É um look mais sério. Lenço funciona para mulheres plus size? Sim, super funciona. Agora, plus size ou não plus size, aproveitando esse gancho, Sara, aproveitando esse gancho, por exemplo, mulher que tem muito busto. Tem mulher que tem muito busto que não se incomoda, tá tudo bem. E tem mulher que tem muito busto que se incomoda. Qualquer volume extra nessa região, então vamos supor que você coloque um lenço, alguma coisa que traga um volume extra nessa região, então vai tender a aumentar ainda mais. Tá? Principalmente se esse lenço for estampado. Então, vai tender a aumentar mais. Por outro lado, quem quer dar mais volume nessa região, também funciona. Então, só cuidado, por isso que eu falo muito. É muito importante você conhecer o seu biotipo, o seu tipo de corpo, que imagem você quer passar, saber aonde você vai usar isso. Então, não é aquela história que a gente vê num lugar, tá funcionando, vou pegar e vou colocar em mim, que é o que a maioria
né, acaba fazendo, porque é meio automático. A gente olha alguma coisa, se apaixona, fala, ai, nossa, que lindo, vou pegar e vou colocar em mim. E aí, quando coloca, não dá certo, não funciona. A maioria das vezes não sabe nem por quê, comprou por impulso e depois fica encostado. Por quê? Porque acabou que não tem a ver com o seu estilo, comprou por impulso, funcionou lá, ou na vitrine, ou numa outra mulher que você viu, ou numa revista, ou num filme, alguma coisa assim, mas aquilo de fato não tem a ver com a sua identidade. Então há um conflito de informações aí. Por isso que às vezes acaba, na maioria das vezes, acaba tendo muito erro nesse sentido. Val, você tem algum conteúdo sobre como usar lenços? Tenho. Tenho live que tá no YouTube, no Facebook, aqui no IGTV também. Lives especiais que eu fiz sobre lenço, cachecol, echarpes. Tem sim, tá bom? Aqui também numa outra gama de neutros, trazendo um tom sobre tom ali na parte da blusa. Olha só, o decote em V também, como esse decote, ajuda a alongar e a afinar principalmente, com os colares, o cinto por cima, ou seja, dá esse molde no corpo, né, trazendo esse cinto largo, que aliás é algo que a gente tem visto bastante, então trazendo essa cintura mesmo marcada, na parte da cintura mesmo, e ali, olha só de novo, o sapato bicolor, numa calça mais clara, elegante, sofisticada, a gente tem os tons neutros, mas com um toque a mais, o detalhe do cinto, um cinto que traz uma característica importante para esse look, é um cinto que ele traz o nosso olhar direto para a cintura, não é uma peça que passa despercebida, e é uma peça que está na gama de cores dentro desse look. Né? Então ele tá num tom a mais, num tom mais forte do que a blusa, e ele traz, né? Ele carrega, é um acessório de peso que a gente fala dentro desse look. Olha só, tira o cinto, imagina esse look sem o cinto e com o cinto. Naturalmente, quando a gente olha esse look, o primeiro ponto que a gente vai com o olhar é na cintura. Ai, Jana, quando puder faz uma live de looks com tênis. Já fiz. Jana, também, é só procurar no YouTube, tem lá também, live com looks com tênis, tá bom? Acho que também tá como chique, com looks com tênis, alguma coisa assim. Mari, mas essas roupas são para as magras e para as mais cheinhas. Exatamente, para magra, para cheinha, para baixa, para alta. Cada uma tem que entender o seu comprimento, tá? Mas todas podem usar. Eu sempre falo aqui, gente, eu faço consultoria de imagem e estilo para mulheres. Independente se é baixa, se é alta, se é magra, se é gorda, se é loira, se é morena, não importa. Eu falo assim, eu faço para mulheres, todas as mulheres. E todas são lindas. Isso que a gente precisa ver, cada uma vê em si, porque são lindas. Cada uma com a sua característica, com a sua beleza, com a sua individualidade, e é muito importante que a gente tenha esse conhecimento justamente para favorecer onde a gente quer favorecer e usar justamente da moda, do estilo, da informação para valorizar o que a gente quer e para disfarçar muitas vezes o que a gente não quer também, né? Então tá aí justamente pra gente usar ao nosso favor, tá bom? Fala um pouco da moda plus size. Fiz uma live específica, Andréia, plus size. Também tá gravada. Gente, pra quem não conhece ainda o meu canal no YouTube, tem mais de 100 vídeos de conteúdo lá, tá? Então, também tem live de plus size lá. Olha aqui que interessante também. Na mesma gama de cores, os neutros com um cinto mais delicado, porém, o cinto quando ele tá numa outra cor, ele chama a atenção para aquela região. Agora, se a pessoa quer formar uma cintura, mas não quer dar tanta atenção para essa região abdominal, então deve-se usar um cinto na mesma paleta de cores, ou seja, aí usaria um cinto na tonalidade da calça. Quase como a ideia de uma calça clochard, quando já vem com o cinto junto no próprio tecido, então assim, você forma ali a silhueta, mas você não traz o foco para aquela região. Tá? Mas aqui nesse caso, ficou muito harmonioso, porque temos a mesma tonalidade do lenço junto com o cinto. Então traz essa harmonia, né? Dá esse link, esse toque, né? O nosso olhar, naturalmente, ele vai de uma peça para outra. E com branco, bege, né? Neutros, e trazendo essa estampa do lenço.
Aqui um preto e branco num look PB. E olha a diferença do acessório. A gente tá falando em duas cores clássicas, preto e branco. Olha o toque, a diferença que dá no acessório. O colar, o cinto que tá trazendo esse foco, né? O sapato. A gente olha ali em 3 etapas. E a gente tem o look total white por baixo. Então, traz informação, né? Não é porque é um look preto e branco somente no clássico que é um look pobre, que não é um look rico de informação. Percebam os detalhes. Isso traz grande diferença. Aqui, novamente, num tecido muito mais fluido, num look de um tecido muito mais orgânico, ou seja, com volume, com uma leveza, né, de tecido. Não é aquela coisa de alfaiataria, mais retinha. Percebam que tem esse movimento da fluidez do tecido. E olha lá novamente um escarpão nude nos pés. A calça aqui é uma pantacur, só que num estilo tipo pantalona, bem mais fluida, né? E o casaquinho branco também trazendo esse volume. A característica da riqueza dos tecidos, da modelagem da peça, aonde os tecidos trazem, olha que lindo que fica, vocês estão percebendo na foto, o andar dela, como enriquece o tipo de movimento que o tecido dá. Isso faz total diferença também, do que se fosse um tecido plano, um tecido mais rígido. Glorinha Calil, né? Glória Calil, que é uma incrível. Então, olha aí, gente, pra quem outro dia até me perguntou, Val, mas eu tenho, sei lá, sou uma mulher mais madura, fica bacana usar tênis também? Quis trazer também essa imagem pra quem me perguntou como fica bacana. A Glória Calil, se eu não me engano, ela tá com 72 anos, alguma coisa assim, alguma coisa em torno disso. E olha que charme que fica. Ela tá com um terninho, alfaiataria clássico, num tom neutro, num cinza mais mescla pro claro, e um tênis. Gente, olha a idade dela, que mulher chique, sofisticada. Então, pra quem me perguntou anteriormente, olha, tá aí um exemplo que pra quem quiser e tem a ver o estilo, isso precisa ser legítimo. Quando a gente fala assim, porque senão você não carrega o look, você não segura o look. Então não adianta copiar dos outros o que não tem a ver com você, porque não vai funcionar. E aí, ao invés de você crescer, você se mostrar, falar com mais propriedade sobre o que você fala, sobre o que você sabe, em qualquer assunto, tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai ficar retraída, porque aquela não é você. Você não vai ter a segurança, não vai ter a confiança que você precisa, uma vez que você não está vestida de acordo com a sua personalidade, com a sua identidade. É como se você estivesse fantasiada de algum personagem. Então isso precisa ser legítimo, né? E tá tudo bem, se você não quiser usar terninho com tênis, não tem nada de errado com isso. Mas só tô mostrando que existe sim essa possibilidade. Pra quem gosta e pra quem acha que tem a ver e que é de uma forma legítima, não tem esse problema de idade pra usar. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Não podia jamais de mencionar também Costanza Pascolato. Sempre com tons, na maioria das vezes, neutros e sóbrios. Olha lá, mais um exemplo com tênis. Gente, a Costanza, ela tá com 81, 82 anos, se eu não me engano. Maravilhosa, né? Impecável. Eu até coloquei um vídeo, acho que tem uns 2 vídeos atrás, pra quem não viu, tá no meu feed aqui no Instagram, com trechos do livro A Elegância do Agora, da Costanza Pascolato, justamente falando um pouco dessa perspectiva do se arrumar todos os dias, da imagem, né, de como comunicar, que para quem perdeu, foi sobre isso que eu falei na aula 1 de hoje, que é extremamente importante, por isso que eu recomendo fortemente que vocês vão lá e assistam, tá? Então, novamente, o link tá no Telegram, tá nos grupos de WhatsApp e tá nos meus stories, ainda dá tempo de se inscrever, quem não se inscreveu, inclusive para receber as outras aulas que vocês vão receber somente por e-mail, tá joia? Para vocês conseguirem assistir. Então, é super importante, e tá aí, mais um exemplo de um clássico, né? Um look mais clássico usado com tênis, extremamente atual.
extremamente... O que a gente fala, gente? A gente usa um termo na moda que a gente fala ageless, né? Age, de idade, less, de não ter. Então, sem idade, né? Um look, uma moda ageless, sem idade. Então, isso é importante. Aonde tá a identidade, a personalidade, mas não a idade nesse sentido. Então, isso é um exemplo vivo, maravilhoso, que eu tenho certeza que muita gente que tá aqui adora, né? E super respeita Constanza Pascolato. E tá aí, gente, um exemplo pra gente ver e admirar de como ela consegue fazer isso muito bem, de acordo com a idade dela. Aqui também, num preto e branco, o óculos escuros, que é uma marca registrada quando a gente fala dela também, né? E porque, inclusive, ela usa grau, não sei se vocês sabem, ela usa grau e ela usa muito o óculos escuros justamente porque descansa mais a vista. Então, não é simplesmente um óculos escuro por óculos escuros, ela usa grau mesmo e ela usa sempre mais escuro, com essa lente às vezes não tão escura, porque às vezes até em ambiente fechado ela tá, mas porque descansa bastante a vista dela. E acabou que ficou uma marca registrada também dela, né? Quando a gente fala em branding pessoal, né? Uma marca registrada. E olha o brinco, a característica de um acessório importante dentro do look dela. Os braceletes que ela tá usando. Gente, percebam os detalhes. Então ela tá num look preto e branco, mas ela tem informação. Não é simplesmente um look preto e branco sem graça. Existe informação. É o modo, eu sempre falo, qual é o repertório de vocês para editar um look? Para fazer um look diferente. Como vocês vão editar isso de acordo com vocês. Todo mundo pode usar o preto e branco, só que cada um vai usar da maneira que mais corresponde à sua identidade, a imagem que você quer passar. A gente pode ter um preto e branco rock, a gente pode ter um preto e branco romântico, a gente pode ter um preto e branco dramático, a gente pode ter um preto e branco criativo, a gente pode ter um preto e branco sensual, a gente pode ter N tipos de looks preto e branco, cada um identificado com um estilo de uma pessoa diferente, de uma maneira como você vai editar esse look. Tá joia? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver as perguntinhas de vocês, gente, para tentar responder. Lembrando que, pessoal, no vídeo de hoje, da aula de hoje, da aula 1 que foi liberada, vocês conseguem escrever lá na plataforma da aula 1 que foi liberada, deixar os comentários de vocês, tá? Então vocês podem deixar os comentários, perguntas de vocês, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Vocês conseguem deixar lá na plataforma que vocês estão assistindo as aulas, tá joia? Olá, que bom! Eu estava assim, mas com as suas lives comecei a diversificar as peças. Que legal, obrigada. Oi, Eva! Olá, acontecia, depois das suas dicas estou mudando, que bom! Animal print combina para o dia, um vestido combina, pode usar de dia sim, tá? Nieta, querida, muito legal a dica de multiplicar o look, versatilidade, muda o sapato, muda a bolsa, os acessórios num look básico, isso aí, muito bom. Olá, Eva, verdade, Val, ficamos na zona de conforto, isso aí. Estilo depende de cada personalidade, se sentir bem, sim. Senão não adianta nada, gente. Senão não adianta nada. Senão é a mesma coisa que a gente vestisse uma carapuça, uma fantasia. De que adianta? Às vezes a gente tá pra alguma pessoa impecável dos pés à cabeça se você não se sente bem, né? Assim, você pode estar impecável dos pés à cabeça, mas de uma maneira que você se sinta bem. Então isso é importante que seja legítimo. E só vai ser se você tiver esse autoconhecimento. Às vezes a gente fica com preguiça e na maioria das vezes a gente acha, não, imagina, eu super me conheço. Não, eu super sei o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que é meu corpo, o que me favorece. Não sabe, gente, na maioria das vezes não sabe. Sabe por que eu falo isso pra vocês? Porque eu tô na área de moda faz mais de 20 anos. Tá? A minha formação é faculdade de moda. Eu já tive loja, hoje em dia eu tenho um escritório de consultoria de imagem e estilo e na parte online, digital, tudo também. Mas, o que acontece? Eu vejo isso diariamente com as clientes quando eu chego para fazer um questionário, onde tem um monte de questões, e aí um monte de perguntas sobre justamente esses pontos cruciais da personalidade, de formato de corpo, entre um monte de outras coisas minuciosas. 100% fala,
Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Verdade. Porque a gente entra no automático. É muito mais difícil a gente olhar pra gente do que a gente olhar pros outros. É automático, assim, sem julgamento nenhum. É porque é mais fácil, né? É algo que a gente não tá acostumado a fazer, né? A olhar pra dentro, fazer essa busca, esse autoconhecimento como pra tudo, mas inclusive pra dentro da nossa imagem, do nosso guarda-roupa. Afinal de contas, gente, ninguém sai sem roupa na rua. A partir do momento que a gente nasce, a gente tá colocando uma roupinha no bebê, até aquela roupinha que vai sair da maternidade, o significado que tem, se vai tirar uma fotinho, se vai no pediatra a primeira vez, quem tem filho sabe disso. Eu tenho 2, né? Então, o peso que tem, a importância, o carinho no sentido de se cuidar, tá? Então, tem muita gente que, infelizmente, trata esse assunto como uma futilidade. E não tem absolutamente nada de fútil. Absolutamente nada. Então, quando uma pessoa reconhece a importância disso, tem uma transformação muito grande. Quando nunca olhou e passa a olhar. Isso faz muita diferença, tá? Looks com mais de 50 anos. Pode, sim. Mulheres de ombros largos. Pode usar esse tipo de listra? Listras na vertical. Na horizontal, que deve ter sido aquele outro look que eu passei, não favorece. Lea, deve ser, né? Não favorece, Lea, porque se uma pessoa ela tem os ombros largos, vamos pensar assim, num triângulo invertido, onde tem os ombros mais largos do que o quadril. Se a gente usar listras horizontais aqui em cima, vai dar a impressão que o ombro vai ser mais largo ainda, porque o nosso olhar, ele acompanha o desenho. Então, se a listra é na horizontal, o nosso olhar vai fazer isso aqui. Assim como se a listra é na vertical, cresce, alonga, tá? Isso é efeito visual. Então, proporcionalmente, visualmente, vai causar esse efeito, tá bom? Concordo que o visual nos dá má ou boa impressão. Sou muito visual. Todos nós somos, Meg. É natural, é do próprio ser humano esse contato visual. Quer ver uma experiência, algo interessante que eu gosto de citar como exemplo? Por essa situação por nós sermos seres humanos, nós sermos seres visuais, quando a gente tá no escuro, a gente se sente vulnerável, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente tá sem enxergar, literalmente, ali onde tem uma porta, onde tem um objeto, onde tem um móvel, se a gente vai cair, se a gente vai tropeçar. Ou seja, é o escuro, é o obscuro. Quando a gente tá no claro, a gente fica muito mais fácil. A gente consegue, né, aparentemente ter o controle da situação, porque a gente tá vendo aonde a gente tá. A gente consegue controlar isso. E eu gosto de dar esse exemplo. Pensa assim comigo. Imagina que você tá numa rua à noite, escura, assim, pouca luminosidade. Vem uma pessoa na sua frente com um casaco preto até os pés, um capuz preto, que você não consegue olhar o rosto, então você não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, enfim, você não distingue absolutamente nada. Você só vê aquela imagem coberta por uma roupa preta, um capuz preto. Qual é a sensação que te dá? Você não sabe absolutamente nada. Você é o quê? Você está tendo uma reação mediante o que você está vendo, simplesmente pelo visual. Naturalmente, aquilo te repele, porque você não sabe o que tem ali, se é perigoso ou se não é. Diferente se viesse, por exemplo, uma mulher na sua frente com uma roupa clara, bem vestida, de salto. Não quer dizer que de repente, né, nossa, é uma assassina. Mas assim, visualmente, concorda que é algo que você vai conseguir identificar mais fácil? Você já vai fazer um julgamento que muito provavelmente vai ser uma pessoa que tem menos chance de te fazer alguma coisa mais maldosa do que aquilo que você não tá enxergando, de que tá muito obscuro, né? Então é natural, você não teve chance de trocar uma palavra com a pessoa, mas você reflete, você tem uma reação mediante o seu impacto visual, de acordo com aquilo que você tá vendo. Percebe como tem importância o visual? Isso assim, falando pra vocês de uma maneira muito extrema, tá? Pra deixar algo bem palpável, vamos dizer assim,
tá? De uma forma um pouco mais didática. Mas porque realmente nós somos seres visuais, isso sem julgamento, sem maldade, assim, é natural, né? Que banho de estilo, você é super obrigada, querida. Nieta, Val, como sempre, coberta de razão, tem uma mania de uniforme. Mesma combinação das peças, sempre do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui. Maxi colete para baixinhas, falei, tá? Funciona o lenço. Obrigada. Como usar lenços, falei do conteúdo. Camila, olá. Deixa eu ver aqui. Pra quem tem barriguinha acentuada, cinto por cima, fica bem? Dilza. O ideal, se você não quiser justamente realçar essa parte da barriguinha mais acentuada, se você quiser usar cinto para moldar a silhueta e não chamar atenção para essa região, o ideal é usar o cinto na mesma cor da calça, tá? Porque aí não chama a atenção, tira o foco, né? Assim, vai fazer a cinturinha, mas não vai chamar, né? Não vai trazer esse olhar pro foco da barriga, tá bom? Ah lá, mulheres com 50 anos podem usar tênis. Já falei aqui, né? Que bom. Vestido com estampa de onça combina para o dia? Depende do vestido, Ira. Você vai encontrar talvez vestidos mais sofisticados, mais assim, que seriam mais pra noite, ou vestidos mais esportivos com estampa animal print. Então tudo é uma questão também de modelagem e tecido, tá? Mas tem para as duas situações. Elegante o sapato baixo. Super! Hoje em dia, gente, não precisa usar salto pra estar elegante, tá? Isso daí, ó, é regrinha que já caiu por terra. A gente tem inúmeras opções de sapatos lindos, baixos, e que a gente pode compor looks super elegantes. E outra, né, assim, tem muitas pessoas, às vezes, que acabam tendo problema na coluna, problema de joelho, ou por cansaço mesmo, porque passa muito tempo de pé, e num trabalho que você não vai ficar usando salto, N situações. Então isso é uma das regrinhas, assim, que caiu por terra. Não é que tem que usar salto pra estar elegante e sofisticado. A gente tem inúmeras opções de sapatos lindos, maravilhosos, sem salto. Deixa eu ver aqui. Baixinha pode usar pantacur? Poder pode, né? Então eu falo assim, imagina que eu vou falar alguma coisa nesse sentido. Não, não pode. Olha só. Pra quem se considera mais baixinho e quer usar pantacur e não quer achatar tanto, naturalmente sim, vai achatar porque corta ali na batata da perna. Então existem algumas maneiras. Você pode usar num look monocromático, com a blusa da mesma cor da calça. Então vai já trazer como se alongasse a silhueta por ter a mesma cor e jogar um escarpin nude nos pés. E isso vai também fazer a sua silhueta ficar mais alongada, mesmo usando uma calça pantacur. Ou, se não quiser, vai para uma pantalona de uma vez, que vai super alongar a silhueta, tá bom? Porque que acontece? Poderia usar a pantacur com uma sapatilha, por exemplo, redonda, de bico redondo e a blusa de outra cor. Isso, usando a mesma calça, a mesma pantacur, iria te achatar mais. Então você equilibra dessa forma. Dessa forma você usa a pantacur e não achata tanto a silhueta, tá bom? Luciene, suas lives sempre inspiram, aprendendo a experimentar. Que bom! Que bom, acabou de assistir. Exatamente. Então, o que acontece? Vão ter mulheres que têm uma estatura mais baixa
e não se importam com isso e vão usar o longo e vão usar a Pantacur e vão estar 100% confiantes e tá tudo bem, tá tudo certo com isso, porque é isso que importa. E vão ter mulheres que às vezes são mais altas e que mesmo assim usando uma Pantacur vão estar preocupadas em não achatar a silhueta. Por isso que eu falo, gente, precisa ter esse conhecimento. Como é que você é, o seu biotipo, o seu formato de corpo, tudo isso, o que você quer realçar, o que você quer esconder, o que você quer favorecer, a imagem que você quer passar, o que te incomoda, o que não te incomoda, é uma série de questões, tá? Então tudo isso é muito individual. Val, vestido de animal print para quem está nos 50. Tem o corpo e cara de menina. Não tem problema nenhum. O animal print é uma estampa, enfim, tem quem goste e quem não goste. Geralmente o animal print é assim, ou ame ou odeie, né? Mas não tem nenhuma regra de que você, porque tá com 50 anos, não pode usar animal print. Imagina, de maneira nenhuma. Se você gosta da estampa e você se identifica, super pode usar, tá? E tem N maneiras de usar animal print. Às vezes você não quer usar num vestido, mas pode usar num lenço, pode usar numa bolsa, pode usar num escarpão, ou pode usar num blazer, ou pode usar no vestido também, tá? Olá, já comprei muito por impulso, em liquidações. Gente, eu não consigo responder todo mundo. Eu vou pedir um favor pra vocês. Gente, não percam a Semana do Estilo. Pra quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. O link tá nos stories, tá o link na minha bio. Tem o meu canal no YouTube, tem o canal também no Telegram. Tem os grupos de WhatsApp. As aulas vocês vão receber por e-mail. São só essa semana. Depois não vai ficar gravada. Não tem, não dá para assistir de novo, tá? É somente essa semana. Então eu recomendo fortemente, porque eu tô vendo as perguntas de vocês aqui. Quantas coisas vão ser respondidas lá naturalmente para vocês, muitas que eu não consigo responder aqui, então isso vai clarear um pouquinho mais a cabecinha de vocês para ajudar. E então pode deixar os comentários de vocês lá na plataforma onde vocês estão assistindo as aulas, pode deixar lá. E no Instagram, queria pedir também os comentários de vocês, o que vocês mais gostaram dessa live de hoje especificamente. Qualquer dúvida que eu não consegui responder aqui, basta escrever lá, me marcar, @valtulio com 2 L's, colocar a pergunta lá pra mim e eu respondo, porque infelizmente eu não consigo responder todo mundo e eu não quero que a nossa live caia aqui, que já vai cair, tá bom? Então eu aguardo os comentários de vocês, não percam a Semana do Estilo. Gente, a aula 1 já foi liberada, vocês podem assistir. E eu aguardo, espero vocês agora nessa quarta-feira de novo com a nossa live aqui, Estilo 1919. Tá joia? Aguardo os comentários de vocês então e continuo esperando vocês lá nas aulas da Semana do Estilo. Tá joia? Um beijo pra vocês, super obrigada por estarem aqui comigo. Desculpa, não consegui responder todo mundo, gente. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. Até quarta. Tchau, tchau.